fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então, pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. E quando tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. enquanto tu adora, Deus está fazendo. olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Ela não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. enquanto tu adora, Deus está fazendo. olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Ela não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando está. Amém, a paz do Senhor, sejam bem-vindos em mais uma EBD Kids. Que bom ter você aqui conosco nesta manhã. É muito importante que você esteja aqui presente assistindo a EBD Kids, porque ela servirá de edificação para a sua vida. E também não esqueça de compartilhar com os seus amigos para que eles também possam ser alcançados com a palavra de Deus. Amém? Bom, e para começarmos este momento, eu gostaria de convidá-los a estar orando comigo. Bom, então você, menino, e você, menina, gostaria então de convidá-los a estar fechando seus olhos para falarmos com o Senhor nesta manhã. Vamos lá? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta manhã.
Senhor, abençoa esta aula, abençoa cada criança que está aqui assistindo, toma a direção das nossas vidas. Entregamos também, Senhor, a nossa manhã nas Tuas mãos. Livra e guarda cada um que aqui está. Toma a direção de tudo que está acontecendo, Senhor, e desde já guarda nossa casa, guarda nossa família, nossa vida. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Bom, já fizemos a nossa oração e tem algo muito importante que é o nosso memorizando. E o memorizando de hoje é muito especial. Bom, vamos lá? Eu quero que você leia comigo. Vamos ler algumas vezes para você memorizar. Então vamos lá. No 3, hein? 1, 2, 3. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Salmos 119, verso 30. Vamos lá? Mais uma vez, ó, respira fundo assim, ó. Isso, e vamos lá para decorar. De novo, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Salmos 119, verso 30. Bom, esse memorizando é muito especial porque tem muito a ver com o título da lição de hoje, que é sobre escolhas. Vamos lá? Bom, a palavra de Deus de hoje se encontra na Bíblia. E sabe onde? Em 2 Reis, capítulo 11. E vamos lá acompanhar que vai do 1 até o 12, tá bom? 2 Reis, capítulo 11, versículos do 1 até o 12. E eu vou estar aqui ministrando esta palavra e você pode estar aí também acompanhando na sua Bíblia e meditando nessa palavra também que está aqui na palavra de Deus, que é muito importante para as nossas vidas. A palavra de Deus é um manual a qual nós podemos estar seguindo, lendo, meditando, aprendendo, e tem muitas promessas aqui para a minha e para a sua vida também. Então é importante que você esteja sempre meditando na palavra de Deus, porque ela irá falar com você. E a história de hoje, ela irá falar conosco também sobre escolhas, tá bom? Então vamos lá. Nessa passagem da Bíblia, irá nos contar que o povo de Deus, há muito tempo atrás, estava passando por um momento muito difícil. Um momento muito difícil. Bom, e era o povo de Deus, o povo de Judá estava passando por uma dificuldade. E nesse momento, nessa época desta passagem, havia um rei chamado Acasias. Bom, esse rei, ele estava cuidando, era para estar cuidando do povo de Deus, mas ele estava fazendo muita coisa errada. E o povo estava passando por muita tristeza naquele momento, durante o reinado do rei Acasias. Ele desobedecia muito ao nosso Deus. Ele era para estar cuidando do povo de Deus, mas ele não estava cuidando, ele desobedecia a Deus, fazia coisas que desagradavam e entristecia o povo de Deus. E sabe o que mais? Chegou um certo momento que algo também aconteceu. O rei Acasias veio a falecer. E aí, o que será do povo? Bom, ele veio a falecer. E ele era filho de uma mulher que se chamava Atalaia. Uma mulher que se chamava Atalaia. Ela era mãe do rei Acasias. E quando ela soube que o rei havia sido morto, ele havia morrido, sabe o que ela fez, crianças? Ela fez algo muito triste, muito chato. Quando ela soube que o filho tinha morrido e ele era o rei, sabe o que ela fez? Então, ela mandou matar todos os futuros herdeiros do trono, ou seja, os filhos do rei Acasias, os seus próprios netinhos. Ela tinha muito pecado, muita ambição no coração, e ela tomou essa atitude muito triste. Uma atitude que, imagina, matar os próprios netinhos para poder, sabe o quê?
ocupar o trono. Simples assim. Ela mesmo se proclamou rainha do povo. Ela falou assim, então ele morreu, né? Então eu vou tomar conta de tudo, eu vou tomar conta desse povo, agora eu sou a rainha, eu que mando em tudo. Ela mesmo se proclamou. E ela mandou matar todos os herdeiros para que eles não ocupassem o trono, que era direito dos filhos do rei Acasias, e não ela, porque ela era a mãe do rei, e não ela que tinha que ocupar o trono. E ela então proclamou rainha e mandou matar todos os seus herdeiros para que eles não ocupassem o lugar e ela tomasse conta de tudo. Pois é, que triste, não é? Mas ela não contava com algo. Ah, você acha que Deus vai desamparar o seu povo? Imagina, não. Então, havia uma moça chamada Jeoseba, lá na casa real. A Jeoseba, ela era irmã do rei Acasias. E ela, quando viu acontecendo toda aquela situação, toda aquela matança, aquela crueldade que a rainha estava fazendo, sabe o que a Jeoseba fez? Ela então vestiu uma roupa assim e conseguiu salvar um herdeiro. E esse herdeiro se chamava Joás, o menininho Joás. Ele era bem pequenininho. Então, quando tudo aquilo começou a acontecer, ela pegou o bebezinho, o menino Joás, e correu o mais rápido que ela pôde para fora daquele lugar, para fora daquele castelo, para que ele também não tivesse o mesmo destino dos seus irmãos. Então, ela levou esse menininho para um lugar bem longe. E sabe para onde ela foi levar o pequeno Joás? Um lugar que certeza que a rainha não iria. E sabe para onde ela o levou? Para um templo, para a casa de Deus. Ela levou o Joás para lá bem depressa, para que ele pudesse ser salvo, né? Que a rainha, sua própria avó, não o encontrasse. E ela lá achando que tinha matado todo mundo, mas o pequeno Joás estava vivo. Então, Jeoseba cuidou dele ali no templo com muito carinho. Com certeza deu comida para ele, cuidou dele com muito carinho. Com certeza deixava ele sempre limpinho, até porque ele era o verdadeiro dono de tudo, né? Ele era o verdadeiro que deveria ocupar o trono e não a rainha. Então ela precisava zelar, cuidar daquela criança. Aquela criança era muito especial. Então ali ela ficou cuidando do pequeno Joás lá no templo, na casa de Deus. Mas Joás foi crescendo, né? Ele foi passando 1 ano, 2 anos, e ali ele foi crescendo. E a palavra do Senhor diz, por ele estar lá no templo, né? Na casa de Deus, Deus instituiu uma pessoa para que cuidasse de Joás, um sacerdote chamado Joiada. Um sacerdote. E o Senhor instituiu esse sacerdote para cuidar daquela criança. Então, graças a Jeoseba, aquela criança foi salva. Ainda bem que ela correu com aquela criança para que ela pudesse ser salva. E Deus tinha algum plano muito especial na vida daquela criança. Enquanto ele estava lá sendo cuidado no templo, a rainha Atalaia estava fazendo barbaridades, muita coisa errada, e ela adorava um rei muito estranho, por nome Moloque. Era um deus que eles adoravam, e todos os seguidores desse rei tinham que entregar alguns dos seus filhos a ele. Que triste, né? E ela adorava esse rei aí, esse deus aí, e colocava o povo também para adorar. Então o povo se desviou, não é? Porque tinha que seguir as ordens daquela rainha má. E ela estava lá no trono, reinando, lugar que nem era dela, fazendo tudo aquilo, achando que só tinha ela, que era a dona de tudo. Bom, e ali, enquanto isso, Joás estava sendo cuidado na casa de Deus por um sacerdote,
O sacerdote Joiada era um homem muito temente a Deus. Ele servia ao Senhor de uma maneira muito legal, muito espetacular. Ele adorava o nosso Senhor Deus. Ele estava ali ensinando, cuidando de Joás e guiando ele, né? Ensinando o que era certo, o que era correto, o que deveria fazer, e também nunca deixava Joás esquecer de quem ele realmente era. Então ele esteve ali cuidando dele todo esse tempo, ensinando a palavra de Deus, que é a palavra verdadeira. Então Joás tinha o Senhor no seu coração, ele conhecia a palavra de Deus. Então ele era uma criança realmente muito especial, e ele tinha uma pessoa que estava cuidando dele, guiando ele na palavra. E mesmo ele sendo tão pequeno, ele sabia que ele era o rei. E sabe quanto tempo ele ficou ali? Passaram-se 1 ano, 2 anos na casa de Deus, 3 anos na casa de Deus, 4 anos na casa de Deus, 5, 6, 7 anos. 7 anos ele esteve ali. E com 7 anos ele tinha uma importante missão. O Joiada havia então falado, né, que ele precisava aparecer ao povo, mostrar que ele estava vivo, que havia um verdadeiro rei, não era aquela rainha, que havia uma pessoa ali realmente que pudesse ocupar. Eu fico imaginando a cabecinha de Joás. Nossa, imagina como que eu vou liderar todo aquele povo, o que será que eu devo fazer? Eu só tenho apenas 7 anos, imagina ser rei aos 7 anos? Pois é, mas aí ele precisava se impor diante daquela missão muito importante, que era de aparecer ao povo e as pessoas saberem que havia um rei, que não era aquela rainha que tinha que coordenar, e sim o herdeiro do rei anterior. Então, Joiada fez um plano, convocou parte do exército para uma reunião. E ele pensou assim, vamos então fazer todo esse plano, e que Joás apareça no dia de um sábado, para mostrar ao povo, né? Ele aparecer ao povo e as pessoas verem que havia realmente um herdeiro, uma pessoa correta, que certamente traria o povo de volta a adorar ao Senhor. Então ele chamou esses soldados do exército, então bolou um plano, vamos fazer assim, ele vai aparecer, a gente mostra ao povo, e foi planejando tudo com a direção de Deus, porque ele era um sacerdote ali temente a Deus. Então ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele estava sendo guiado por Deus. Então chegou o grande dia, chegou o grande momento. Crianças, sabe o que aconteceu? Então Joás saiu da onde ele estava escondido e apareceu ao povo, apareceu aos soldados, porque por mais que a rainha estava fazendo tudo aquilo, havia pessoas fiéis a Deus, havia pessoas fiéis à família real que havia sido morta. E até havia soldados que não queriam cumprir as ordenanças da rainha. Então essa quantidade de pessoas viram, o pequeno Joás ali sendo rei. E o Joiada então fez o quê? Colocou uma coroa na sua cabeça e ungiu como rei de Judá, rei do povo de Deus. E quando as pessoas viram toda aquela cena, ele sendo ungido, ele ali sendo proclamado rei, as pessoas entraram em festa gritando: viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Como aquelas pessoas ficaram felizes. Eu falei assim, agora vamos viver dias de paz, vamos viver dias felizes. Não aguentavam mais aquela rainha má. Imagina só, as pessoas ficaram muito felizes com aquela cena do pequeno Joás ter aparecido e realmente ter ali uma pessoa que iria livrá-los daquele sofrimento. E o que a rainha? Onde ela estava durante aquele momento? Ela estava lá no castelo. Quando ela ouviu aquele barulho todo, viva o rei, viva o rei, ela então apareceu, viu aquela cena lá no templo da casa de Deus
e gritou: traição, traição, vocês me traíram. E ela rasgou as vestes dela ali, falando que as pessoas estavam traindo. Mas aí Joás já havia sido proclamado rei, e ele viu, as pessoas viram que ele realmente era o rei, e não aquela rainha. E não era aquela rainha, que era sua avó. Então as pessoas ficaram ali felizes. E então o sacerdote mandou fazer algo. Mandou que tirassem a rainha do templo e que acabassem com toda aquela situação e que ela fosse morta, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, né? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Bom, e aquela rainha, ela foi morta mais longe do templo de Deus, e as pessoas também que a seguia junto com aquele tal de Deus Moloque lá, também perderam, né, a sua vida. E a palavra do Senhor diz que depois daquele momento, as pessoas, elas ficaram muito felizes, porque elas estavam vivendo momentos de muita tristeza, de muita angústia, além de terem se afastado do Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus, além de ter afastado dos ensinamentos que eles tinham que seguir, e afastaram, né? Então, Joiada fez um acordo com o Senhor, com o rei Joás e também com o povo, que eles retornassem ao Senhor, entregassem sua vida ao Senhor, pedissem perdão, né, por tudo que eles fizeram, por ter se afastado, mesmo passando em momentos tão difíceis. Então eles pediram ali perdão ao Senhor e se voltaram ao Senhor. Quando isso aconteceu, crianças, olha só a felicidade do povo, feliz com o novo rei, feliz com tudo que estava acontecendo. Finalmente iriam viver dias felizes, dias de paz. E eu fico pensando, nossa, lá atrás, quando Jeoseba salvou a vida de Joás, quando ele era bem pequenininho, ainda bem que ela o salvou, não é? Porque senão, o que seria do povo? Iam viver naquela tristeza, naquela amargura, diante de uma rainha má. Então, ela, de certa forma, salvou a vida de Joás, do pequeno Joás. E eu fico lembrando que Deus também salvou a nossa vida. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, para nos livrar do pecado, que o pecado nos afasta de Deus. E hoje, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus, temos livre acesso a Ele, podemos pedir perdão a Ele, né, dos nossos erros, dos nossos pecados, porque o pecado mora dentro de nós, ele nos leva a fazer coisas erradas. Então temos que sempre pedir perdão ao Senhor e temos livre acesso. Ele nos salvou, Ele salvou a mim, salvou a você, e Ele quer que sejamos fiéis a Ele, que seguimos as suas ordenanças, que seguimos a palavra de Deus, como disse o Memorizando, né? Que devemos ser fiel ao Senhor e seguir as tuas ordenanças. Então, crianças, por mais que você seja tão pequenininho, há momentos que você também tem que fazer escolhas, como Joás fez. Ele então se pôs à disposição do Senhor e ali ele foi honrado. Chegou o momento certo e diante de todo aquele tempo, né, por mais que ele era criança, ele precisava de pessoas ao lado dele para o guiar no caminho certo, assim como eu e você também precisamos de pessoas para nos orientar a seguir o que é certo. Então Joás tinha Joiada ao seu lado durante todo o seu reinado, e a palavra do Senhor diz que durante todo o seu reinado foi uma bênção, porque ele tinha pessoas ao seu lado, ele estava ali ao lado de Joiada, que ele ensinava ele no caminho correto, no caminho certo. Então eles mostravam o caminho e ele escolhia seguir o que era certo. Ou seja, você também, por mais que as pessoas guiem você no caminho certo que você deve seguir, a escolha é sua de querer seguir o que é certo ou não. Então, por isso é importante sempre ouvir os ensinamentos dos professores, dos pais, dos mais velhos, ainda mais aqueles que têm
nosso Senhor no coração aquelas pessoas que servem a Deus juntamente conosco. Então é importante seguir os conselhos deles, porque servirá para a nossa vida, servirá para mim, para você, para que possamos seguir o que é reto, para que possamos fazer o que é correto, o que é certo diante do nosso Deus. E obedecer a Deus, quando obedecemos a Deus, Ele fica muito feliz, muito alegre, porque estamos seguindo o que é certo. Então, sempre, crianças, façam escolhas certas e corretas, porque Deus irá te abençoar diante de tudo isso. E para encerrar essa EBD Kids, eu gostaria de fazer mais uma oração e logo depois cantar um hino que fala um pouquinho da aula de hoje, e eu quero que você medite neste hino, tá bom? E não percam também a próxima EBD Kids. Então vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por este momento, por esta aula. Nos ajuda, Pai, a seguirmos o que é correto, a estarmos ali diante do que é certo. Nos ajude a fazer escolhas que venham agradar ao Senhor. Obrigado pelas pessoas que têm ao nosso lado, que têm nos ajudado. Muito obrigada por tudo. Obrigado pela minha vida e sempre nos guie, Pai, ao que é certo e ao que é correto. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá cantar este cântico muito lindo que irá falar com você, assim como falou comigo. Pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer é sempre
e cumprir o que tudo que Deus fala, Ele nunca falha. Posso confiar em meio à tempestade, comigo Ele estará. Eu vou e